CBN Educação Internacional. Educação Internacional é o quadro fixo de todas as terças-feiras aqui no Estúdio CBN e hoje temos a honra de receber a doutora Lara Crivellaro ao vivo aqui no estúdio. Não vou chamá-la de doutora porque você pediu fora do ar, então Lara, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada, Guarizo, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês ao vivo para poder responder aí todas as dúvidas que surgirem. E surgem, né, doutora? Porque, aí, já chamei, tá vendo? Mas foi sem querer. Surgem porque muita gente tem interesse. Quantos filhos chegam para os pais e falam, quero estudar fora? E assim, não é algo que dá para se fazer de um dia para o outro, né? Tem que ter um planejamento e minucioso, porque são vários tópicos, vários pontos para serem acertados, né? Vamos falar de alguns aqui. Queria, de maneira geral, né? Como é que se pensa nisso? Sem dúvida, várias questões precisam ser definidas e quanto maior o tempo de planejamento para que isso aconteça, melhor. Se nós estamos falando de uma questão de um high school ou de um summer camp que talvez leve apenas algumas semanas ou um high school que pode levar um semestre, um ano, ainda nós temos uma questão aí para se planejar, mas não tanto burocrática, mais financeira. Mas se nós estamos falando de uma universidade, sem dúvida nenhuma, também tem uma questão burocrática que o aluno, quanto antes ele começar a se preparar, maiores as chances que ele tem de conseguir uma vaga em uma universidade no exterior ou até bolsas, né? Então, esse planejamento com antecedência, ele é sempre muito importante. A gente recomenda que as famílias e os alunos fiquem atentos e comecem o quanto antes. Por exemplo, no 9º ano, né? Se vai fazer faculdade fora do país, antes de entrar no ensino médio aqui no Brasil, já tem que estar programado. Precisa, Guarizo, porque os alunos, a seleção é feita, principalmente no modelo americano, que também outros países utilizam. Alguns pontos são importantes de serem observados. Então, nós aqui no Brasil fazemos um Enem. O Enem é 1 dia ou 2 dias de prova e a nota que você tirou vai te colocar numa posição em que você vai conseguir ou não a vaga. E nos Estados Unidos é um modelo mais holístico de avaliação, ele não vê nota daquela prova, mas, por exemplo, a nota dos alunos, a média que ele teve a partir do 9º ano. Então, ter boas notas é um critério bastante importante, é o que a gente chama de GPA, quanto mais perto de 4, que é o limite do GPA, né? Quanto mais perto do 4, maiores as chances de vagas. Mas isso também não é tudo. Ele precisa dizer, numa carta de apresentação, que, em geral, tem técnicas para ser escrita, porque ele precisa ser convincente, ele precisa ter toda a apresentação dele com 600 palavras, por exemplo, porque você imagina que quantas cartas de apresentação eles recebem. Então, os alunos levam tempo para conseguir amadurecer e realmente ter uma carta, uma essay, que a gente chama, bem elaborada. Atividades extracurriculares, fez ações, voluntariado, isso conta muito ponto, fala outro idioma, é um artista ou é um atleta. E como é que eu provo tudo isso? Então, você precisa preparar um portfólio para mostrar para a universidade. Então, a construção de todo esse processo, quanto antes o aluno começar, maiores as chances de conseguir uma boa colocação numa boa instituição e de preferência com bolsa. E mais do que isso, né? Além do Enem que você citou aqui do Brasil, lá não tem vestibular de maneira alguma, né? Como você acabou de dizer, é uma entrevista de emprego para entrar na universidade, praticamente. Na verdade, o que eles buscam é o perfil do aluno, né? Então, define-se um perfil a partir do perfil da própria universidade, quais alunos combinam mais com aquela instituição. Então, ele é mais empreendedor, ele é mais líder, ele é atleta, ele enfim, o perfil do aluno e como ele se destaca, o desenvolvimento das soft skills desse aluno é muito importante, o quanto ele trabalha em equipe, o quanto ele é capaz de ser criativo. Então, é esse conjunto que as universidades escolhem como perfil de aluno
dependendo do perfil da instituição, às vezes é muito comum um aluno entrar numa Ivy League super renomada e aquele mesmo aluno não conseguir entrar em outra, porque aquela outra, ela tinha um perfil de aluno que não batia com aquele aluno que era muito bom. Então, por exemplo, o MIT, ele hoje só seleciona alunos que têm medalhas olímpicas, de ciências, de matemática. Então, você tem que ter uma medalha olímpica. E para isso, você tem que ter começado antes, você tem que ter planejado, você tem que ter participado das Olimpíadas nacionais, começa com as municipais, estaduais, enfim, até as Olimpíadas internacionais. Mas ter uma medalha, uma posição, já é uma condição. Então, vejam, cada instituição tem mesmo os seus critérios para conseguir os melhores alunos. E outra coisa que tem que ficar clara também, né, aqui no Brasil, o aluno que quer entrar numa universidade pública, a pública ainda é considerada a melhor. Lá nos Estados Unidos não existe universidade pública e por isso que precisa também de, às vezes, você ter alguma qualificação para conseguir uma bolsa, né? Porque o planejamento financeiro é muito importante. Guarizo, não é que não existem universidades públicas, elas existem, mas a questão do público como gratuito não existe. É isso, eu falei, eu me expressei mal. O público gratuito é o modelo que nós temos no Brasil e que também não faz muito sentido, né? A questão o aluno que mora num determinado local, ele contribuiu com os impostos, então ele vai pagar um valor muito menor do que um aluno internacional que veio do Brasil, que foi do Brasil para lá, nunca contribuiu com impostos, e ele vai pagar o valor normal, que é um valor relativamente alto se ele não for bolsista. Agora, um aluno local, ele vai ter um valor menor, mas ainda assim ele vai pagar. Então, realmente, não é barato ter um filho estudando fora, mas existem muitas bolsas. E existem bolsas determinadas por fundações, pelas próprias fundações que mantêm as universidades, bolsas que podem oferecer grandes percentuais de desconto, inclusive para atletas, para alunos que tenham alguma habilidade artística, mas elas precisam também saber com antecedência, porque às vezes você começa a aplicar para essa bolsa um ano antes. Então não adianta chegar no terceiro ano e pensar, quero estudar fora. E a gente está falando aqui muito do modelo americano, mas assim, estudar, por exemplo, fazer uma universidade na Alemanha custa 700 euros por ano. Como é que um aluno chega, né, numa universidade? Como faz o processo de aplicação? As aulas são em inglês, não são em alemão. Ele não precisa saber o alemão, mas a EFIG tem ajudado exatamente os alunos na preparação para aplicar em qualquer lugar do mundo. Então, essa é uma questão importante que a gente sempre traz, que é o planejamento. Porque se o aluno chega para a gente no terceiro ano, a gente já não tem muito o que fazer em relação à questão financeira de bolsas. Porque quando se fala nisso, Lara, não fala só na escola, né? Você tem a moradia, você tem como se manter, como se alimentar. A gente vê até os jovens americanos que arrumam trabalho para pagar as escolas, né? Quantos filmes a gente vê, quanta história tem disso. Então esse planejamento financeiro vai muito além. Mas assim, é possível, as universidades, elas estão preparadas para oferecer vagas para os alunos, seja na biblioteca, seja na cafeteria, enfim, isso também é parte da vida universitária. É claro que o aluno precisa chegar lá, mas ele tem, o próprio visto americano dá ao brasileiro o direito de trabalhar part-time, num primeiro momento dentro da universidade, 20 horas, né, parte do dia, e num segundo momento do curso dele, já do meio para o fim, ele até pode fazer fora da universidade, com estágios, etc. Mas, de novo, o planejamento antes de chegar lá, ele vai poupar muita dor de cabeça, muita economia de dinheiro e vai conseguir realmente as melhores vagas para os alunos. Bom, é só para registrar a mensagem da nossa ouvinte dizendo que na Alemanha tem universidade gratuita, mas não são todas, né?
Veja, o que eu estou falando aqui, que eu citei a Alemanha, esse é um valor médio lá de boas universidades seculares. Sim. E quando a gente citou aqui a universidade, nós falamos especificamente dos Estados Unidos, né? Exato. Então, de fato, não existe universidade, esse conceito do Brasil de público é igual a gratuito, em outros países ele não é exatamente assim. Pode existir, sim, sem uma tuition para um aluno que tenha determinada nota ou uma determinada nacionalidade, não para outra. Então, são critérios. Aqui no Brasil, não. Se a gente tiver um estrangeiro que passar na Unicamp, ele não vai pagar. Lara, aí para a gente fechar, né? Quando esse estudante volta, ou ele fez uma faculdade, ou ele fez até o high school, hoje um diploma internacional na competição do mercado de trabalho brasileiro, ele faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Faz muito, a gente percebe as pesquisas que nós temos, né, dos alunos que nós enviamos e que outras parceiros também já mandaram para estudar fora e depois acompanhando eles no mercado de trabalho, a gente percebe que sim, faz muita diferença. São pessoas que voltam com uma visão de mundo ou não voltam, né? Mas enfim, acabam criando uma visão de mundo muito mais abrangente, o idioma com capacidade de conseguir posições muito estratégicas e muito diferenciadas, são pessoas que são mais receptivas para o diferente, então as empresas gostam muito disso, né? Essa visão mais global do mercado. Então, de fato, a gente sabe que é um investimento, muitas vezes até pesado para a família, dependendo, né, de como o aluno se preparou para chegar lá, mas não tenho dúvida de que a posição no mercado de trabalho é bem diferenciada. Fora que o país que esse aluno esteve, muitas vezes tem uma multinacional trabalhando no Brasil e pode ter até uma preferência, né? A gente já teve vários casos desse tipo. O mais recente foi um programa que a menina foi fazer uma bolsa fora, com bolsa, e conseguiu trabalhar na IBM lá como estagiária. E voltou para o Brasil já contratada aqui no Brasil. Então, isso foi bastante gratificante para a gente tem muitos casos de alunos felizes com essa colocação e o desempenho deles profissional depois. Para quem está no YouTube, doutora Lara, eu vou falar esse número, a gente está vendo ali, ó, 981136700, é para tirar qualquer dúvida também, né? Sim. Estamos à disposição e queremos sempre poder ajudar e orientar as famílias e os alunos a planejar esse sonho e a conquistar esse diploma internacional, que muitas vezes acaba sendo até mais barato do que aqui no Brasil, se for para uma universidade privada. Exatamente. Lara Crivellaro, prazer tê-la aqui no estúdio, espero recebê-la mais vezes. Obrigada, Guari. O ao vivo no tete a tete é mais legal da gente fazer, né? Então, venha sempre que quiser, portas abertas aqui na CBN. Muito obrigada. Essa foi a coluna, o quadro fixo Educação Internacional desta terça-feira com a doutora Lara Crivellaro, virando o relógio agora 3h28.